E agora eu tenho algo para te dizer daquela passagem que está lá em Gálatas 5, que eu não vou reler, mas que uma das obras da carne, eu como sou extremamente falastrão, eu vou falar sobre duas só, uma ruim e uma boa. Eu vou falar sobre a obra da carne chamada idolatria, e eu vou falar sobre o fruto do Espírito chamado alegria. Amém? Então nós vamos começar aqui, vai ser difícil, vai ser ruim, mas igreja não cresce sem ensinamento, cara. Então nós precisamos passar por esse processo e vocês precisam ser ensinados a viver como uma igreja que sabe o que está fazendo. A idolatria nesses dias tem sido um inimigo oculto, que pouco a pouco vai nos consumindo e nos tornando cativos, eliminando de nós a verdadeira adoração, que só pode ser dada a Cristo e não a homens. A Bíblia faz muitas referências relacionadas à idolatria, nascidas no Antigo Testamento, onde era mais latente essa idolatria, e no Novo Testamento, onde Deus já havia dado muita orientação contrária a essa idolatria. Porém, ao longo dos anos, a idolatria foi nascendo nos nossos corações de forma ainda mais diabólica, pois passamos a não perceber os deuses que nasceram dentro de nós. E eu vou te explicar sobre muitos deles, mas eu abro essa pregação com uma palavra que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, e eu quero que vocês risquem ela com uma caneta. E quem está de celular, dá teus pulos. Marca de vermelhinho na Bíblia aí online. Tem uma Bíblia que é offline, tá? No celular você precisa baixar essa Bíblia. Quem não tem Bíblia, gente, tem Bíblia ali para vender ainda, Naná? Tem Bíblia ali na frente que a gente selecionou para vender. A gente não tem o menor interesse em ganhar dinheiro com essa lojinha. Na verdade, essa lojinha, ela sempre deu prejuízo, nunca deu... Que chega a épocas do ano que eu vejo que não tem Bíblia, eu dou tudo, e acaba que o que era para ser lucro, acaba sendo prejuízo, porque não é a nossa ideia ganhar dinheiro. Mas olha o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, diz o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E eu também quero te convidar a pular um livro aí e ir para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Pula um aí, vai lá. Que vai começar a dar uma complicada na coisa, mas depois nós vamos entender para o que o Senhor tem nos chamado, que é para viver esse espírito de alegria. Olha o que diz lá, versículo 16 de 2 Coríntios 6. E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Amém? Dito tudo isso, eu quero te dizer o que significa literalmente idolatria nos dicionários. A idolatria, ela pode ser definida como adoração ou veneração exagerada a qualquer coisa, repita comigo aí, ou pessoa. Vocês já estão prontos para eu começar a encher teu saco e dizer, diga aí para quem está do seu lado ou não? Estão prontos? Estão preparados? Vamos começar então. Idolatria pode ser definida como adoração ou veneração exagerada a qualquer coisa ou pessoa. Coisa, diga comigo aí, coisa ou pessoa. Colocando no lugar que pertence somente a Deus. Segundo o dicionário, nosso dicionário, idolatria é culto a ídolos ou amor demasiado. Você pode repetir comigo, amor demasiado? Tu está dizendo, pastor, tem gente que já se ligou. Tu está dizendo, pastor, que é para mim amar menos os meus filhos? Tem gente que já começou a se ligar aí, eu começo a olhar os olhares. O primeiro caso registrado na Bíblia em que Israel de modo global envolveu-se com idolatria foi na adoração do bezerro de ouro, lá enquanto Moisés tinha subido ao monte, que está escrito em Êxodo 32, versículos do 1 ao 6. Ficaria longo para a gente ler. Mas esse é o primeiro caso registrado. Moisés sobe ao monte para falar com Deus. O povo queria uma resposta imediata.
Vamos para o primeiro, olha para quem está do seu lado e diga algo. Diga para quem está do seu lado algo aí. Não tem processo que a resposta seja imediata. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Não existe processo que a resposta seja imediata. Não existe 140 quilos, depois 80, está na frente do espelho. Não existe. É 1 quilo de cada vez. 139, 138, 137, 100 e pô. Às vezes as pessoas vão numa pizzaria comigo e dizem assim, cara, tu toma água na pizzaria? Eu digo, eu tomo água na pizzaria. Eu fui vacinado contra esse veneno chamado refrigerante. Eu comecei a cuidar da minha saúde quando meu filho morreu. Quando Samuel morreu, eu disse algumas coisas a Deus. A primeira coisa que eu disse a Deus é, Senhor, eu não vou ser quem eu era. Eu vou ser um cara melhor. O que o mundo espera é que eu caia na drogadição, na embriaguez. O que o mundo espera é isso, mas eu vou me tornar um cara melhor. Então eu fiz alguns propósitos, alguns votos com Deus, dentre os quais é não colocar mais refrigerante na minha boca, açúcar no café, essas coisas todas que vocês estão acostumados a tomar, refrigerante, suco industrializado e toda essa tralha. Eu comecei a olhar para dentro de mim, comecei a ver coisas em mim que precisavam mudar. Eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a perceber coisas que me tornavam pior. Quando eu enterrei o Samuel, eu disse para mim mesmo, cara, tu não pode acabar esse processo, a mesma pessoa que tu começou, Deus está te levando para o processo. Deus está te levando para um lugar escuro para falar com Ele. E vocês sabiam que é nos piores desertos que Deus mais se manifesta? Porque é quando nós realmente dependemos dEle. Não é incomum você chegar arrasado na igreja e começar a ter os seus melhores dias. Começar a sorrir sem entender. Vai para os rios lá e começa a rir, dar risada. Mas eu estava tão mal ontem. Eu vou te dar alguns exemplos de idolatria. A maioria das pessoas, nos dias atuais, o Brasil, entre crentes verdadeiros, que estão na igreja, que têm uma vida com Cristo, e os falastrão, que só dizem que são cristãos, nós já somos no Brasil 50 milhões de pessoas. Hoje em dia, a maioria das pessoas já não se curvam a ídolos e a imagens de escultura, como diz na Bíblia. Em vez disso, nós adoramos no altar do Deus de nós mesmos, no Deus de si mesmo. E esse tipo de idolatria moderna assume várias formas, e eu quero te explicar algumas delas. Adoração a homens, adoração aos grandes feitos de homens. Não é incomum. Começa as eleições agora, e nós começamos a fuzilar um, e levantar o escudo a outro. Não é incomum. E nós não nos damos conta que nós começamos a idolatrar alguém, em contrapartida a instruir a pessoa contra uma ideologia. E o que nós como igreja aqui queremos é construir uma imagem quebrando as ideologias. Na última eleição a gente provou da idolatria a Bolsonaro e a idolatria a Lula. A gente provou desse cenário. E a melhor atitude que nós poderíamos ter naquele dia das eleições era nos ajoelharmos no horário da eleição, quando deu o resultado final, quem estava aqui vai lembrar, nós nos ajoelhamos e agradecemos a Deus pela vida do presidente Lula. E nós oramos e declaramos a bênção sobre a vida do presidente Lula, independente do voto que cada um tenha tido. Independente se essa era a melhor ou a pior escolha para nós. Porque eu não levanto altares aqui. Atos capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz assim: aconteceu que indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrando-se-lhe aos pés o adorou.
Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te que eu também sou homem. Então Pedro, por todos os seus feitos, e eu quero te trazer à memória a leitura que fizemos do livro de Atos, Pedro, quando estava andando pelas cidades, as pessoas traziam os enfermos e colocavam os enfermos na rua, porque pela sombra de Pedro, a sombra de Pedro passando, as pessoas eram curadas. Então os caras acharam que aquele Pedro era um cara demais, era um Deus, então ele se rendeu a Pedro. Deixa eu te dizer algo, não se renda a nada, a não ser a Deus. É bíblico, se você fizer o contrário, você está pecando. Vocês estão entendendo? A gente está engrenando aqui. Então Pedro pega das mãos do cara. Uma vez uma menina, eu estou aqui, uma menina diz assim para mim: eu quero confessar meu pecado a ti, quero te pedir perdão, mas Deus disse para mim que é para mim me ajoelhar, para te pedir perdão do tanto que eu errei contigo. A pastora está aí que não vai me deixar mentir. E ela olhou para mim e disse assim: eu vou me ajoelhar. Eu digo: não faça isso. A mim nunca, jamais. O teu perdão pode ser feito de pé, porque tu só vai adorar a Deus. Vocês sabiam que a menina não está mais na igreja? Porque as coisas são temporárias. As nossas relações são temporárias. Nós vivemos em um mundo do Deus de si mesmo. Felipe, se tu não faz minha vontade, tu não presta. Se tu não pensa como eu penso, tu não presta. Nós vivemos em um mundo do Deus de si mesmo, que se tu não pensa como eu penso, tu não presta mais. Ou se tu não quer o que eu quero, tu não presta mais. Deixa eu te dizer algo, você é igreja. E o padrão da igreja é bondade. Mas deixa eu te falar algo também, eu tenho direito a escolher, Miguel, as minhas alianças. Eu faço aliança com quem eu quiser e com quem eu não quiser. Eu não preciso fazer aliança, eu só não posso rejeitar, eu não posso negar amor a essas pessoas. Mas eu e você temos o total direito de escolher quem entra nas nossas casas, quem senta nas nossas mesas. Nós temos o direito de escolher. Por quê? Porque nós temos livre escolha, nós temos livre arbítrio. Livre arbítrio. Quando nós temos o altar de adoração ao Deus de nós mesmos, só importa, só é relevante a nossa palavra, o que nós queremos, o que nós pensamos. Confundem as pessoas quando fazem menção que as pessoas fazem idolatria a mim ou a Lidiane como pastores, porque elas obedecem aos direcionamentos que nós damos. Todo direcionamento que for bíblico é sua obrigação cumprir. A Bíblia diz que nós devemos obedecer até que Ele os conduza, até que eu e ela os conduza ao pecado. Então Deus nos colocou nesse lugar. Não é para você nos idolatrar, mas é para nós os conduzirmos biblicamente à salvação. Sabe o que acontece? É que muitas vezes nós entendemos diferente de vocês, pensamos diferente de vocês e achamos que não é bom ir, mas é bom ficar. É bom fazer coisas diferentes. É bom pensar diferente, é bom agir diferente. Então nós dizemos: não anda por esse caminho. Não senta com essa pessoa. Não faça tal coisa. Não anda assim, não faz assado, não anda por esse caminho, não trabalha nesse lugar, não começa essa faculdade desse jeito, não isso, não aquilo. Aí as pessoas acham que é idolatria, o amém, porque o amém está sendo dado a um homem. Deixa eu te dizer algo, Deus levantou durante toda a humanidade homens para guiar povos. E sabe por quê? Que é a única vez que deu errado na Bíblia, deu errado por 40 anos, Sidney. Sabe por quê? Porque Deus colocou um homem chamado Moisés e eles não quiseram obedecer. E a primeira vez que a idolatria aparece na Bíblia é quando eles não obedecem a Moisés e erguem um bezerro de ouro para adorar. Deixa eu te falar algo, Deus colocou Moisés à frente de 2.600.000 pessoas na travessia.
Mas eu quero te dar 3 aspectos da idolatria nos tempos em que vivemos. 3 aspectos. Vamos para o primeiro. Em primeiro lugar, adoramos no altar do materialismo. Você pode repetir isso comigo? Adoramos no altar do materialismo. Tem uns que estão mais atrasados, mas vamos lá. Que alimenta a nossa necessidade de construir nossos egos através da aquisição de mais coisas. E muitas vezes nossas casas estão cheias de coisas, de espécies e de bens. Quantas pessoas aqui já compraram coisas que hoje nem lembram onde é que está socada? Quem já fez isso? Eu já fiz dezenas de vezes. A gente olha, a gente vai e senta na casa da Lite e do Jean para jantar com eles, e aí tu fita os teus olhos no negócio e diz: uau, que coisa massa, cara, eu vou comprar um. Aí tu vai colocar aquilo na tua casa, seja um quadro, seja o que for, tu vai colocar aquilo na tua casa, tu olha e diz assim: poxa, mas aqui ficou tão xoxinho, porque era para a casa dele. Primeiro tipo de idolatria, nesses tempos modernos, a idolatria do materialismo. Eu vi uma casa e eu quero uma casa igual. Eu vi um carro e eu quero um carro igual. Eu vi que o fulano pode fazer tal coisa e eu quero fazer igual. Eu vi que o fulano tem tal coisa e eu quero fazer igual. Sabe que eu trabalho num lugar onde tem pessoas muito bem-sucedidas e tem outras que não são bem-sucedidas. Mas eu comecei a conviver em vários ambientes, na igreja e fora da igreja. Eu comecei a viver em ambientes com pessoas muito bem-sucedidas. Eu comecei a andar em ambientes que as pessoas tinham carros, que eu entrava, e quando eu pisava no carro eu dizia: Senhor, se é pecado sujar, o Senhor me avisa antes, porque eu não quero pecar. Eu já tive em casas, eu já tive em ambientes que eu olhava e dizia: caramba, que coisa maravilhosa. Que coisa extraordinária, eu quero um desses. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, versículo 17 o seguinte: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem a empresa que ele tem, trazendo para os dias atuais, nem o salário que ele tem, nem os bens que ele tem. E a Bíblia diz aqui: nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença, porque a inveja, a cobiça é pecado. Quando Deus te traz para dentro de uma igreja domingo e tu faz a opção de olhar esse cara aqui que está aqui na frente e não o Luciano Huck, que é muito mais rico do que eu. Quando tu faz a escolha de estar sentado em um ambiente como esse, é porque tu quer melhorar, tu quer crescer, tu quer amadurecer. Deixa eu te dizer algo: toda cobiça, ela é pecaminosa. Cobiçar aquilo que não é teu, que não te pertence, é pecado. E nós começamos a levantar a idolatria do materialismo. Então eu vi o fulano, eu quero ter um igual. Eu vi o tênis, eu quero um igual. Eu vi o celular, eu quero um igual. Essa maldita maçã, eu quero uma maçã, nem que seja uma maçã velha, caindo os pedaços. Aquelas maçã podre que já nem atualiza mais. Mas quando entra na igreja, entra assim. Tem umas maçãs que não atualizam mais, já caíram da árvore do bem e do mal. Tem gente que olha coisas e deseja coisas que não é seu tempo para ter coisas. Você não pode levantar um altar de materialismo. Você não pode adorar o Deus do materialismo. Não pode, sabe por quê? Porque isso te tira a tua salvação. Isso te leva e te conduz a um caminho de pecado. Em segundo lugar, adoramos no altar do nosso próprio orgulho e ego. Isso muitas vezes toma forma de obsessão com carreira e emprego. Milhões de homens e um número crescente absurdamente de mulheres gastam 60 a 80 horas por semana de trabalho.
Porque querem conquistar. Aos 25 anos eu já tenho que ter minha casa própria. Aos 30 eu já tenho que ser milionário. Aos 35 eu já tenho que estar vivendo da renda dos meus negócios. Sabe o que a Bíblia diz? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Diga para quem está do seu lado: processos não têm respostas imediatas. E geralmente eles são longos. Eu tenho 47 anos e ainda não sou milionário. Bem que eu podia, Senhor. Mas tem algo. Eu construí um terreno. Samir, eu construí um terreno no céu. Eu conquistei a minha morada no Altíssimo. Sabe quanto é que custa um terreno no céu hoje em dia? Vamos fazer um recorte aqui. Sabe o que custa um terreno no céu? Você sabe que os caras vendem terreno no céu? Aí tá, mas isso é uma outra história. Tem hipócrita para tudo, né, gente? É uma coisa assustadora. Vocês sabem quanto é que custa um terreno no céu? Uma morada na eternidade? Para mim custou 29 anos da minha vida. Porque eu não joguei a minha vida fora. Vocês lembram do louvor? Eu entreguei os meus melhores anos a Ti. Só na bola de neve. Só na bola de neve. Presta atenção nesse número. Mais de 1.700 pessoas disseram sim a Jesus. Pajé. Só nessa igreja, mensalmente, transitam mais de 1.500 pessoas. Sabe qual é o preço para o meu terreno no céu, para morar junto com o Senhor na morada do Altíssimo? É entregar minha própria vida a essa obra. É renunciar a coisas em mim. É não fazer coisas. Hoje eu vi uma reportagem dos caras do futebol que tem mais de 40 anos, os veinhos do futebol. E os caras fazem sempre a mesma pergunta: tu já pensou em parar? Deixa eu te fazer essa colocação com relação à igreja. Tu tem noção de quantas vezes eu já pensei em parar? Tem noção quantas vezes a minha dor me sufocou e eu disse para mim mesmo: eu não tenho mais condição de fazer isso. Eu não consigo mais fazer isso. Teve dias que eu entrei aqui porque eu ouvi uma palavra do apóstolo Rina. O apóstolo Rina dizia que quando nós subíamos no altar, nós éramos curados servindo a Deus. Teve dias que eu subi aqui em cima que eu não tinha condição de levantar da minha cama. Tal era o meu estado depressivo, tal era a minha ansiedade, minha angústia, com todas as minhas dores. Sabe qual foi o preço? Eu não me tornei um milionário, Aline, mas eu me tornei um cara muito bem sucedido. Todos os lugares onde eu vou sou conhecido. Todos os lugares onde eu vou as pessoas sabem quem eu sou. Isso não me deu dinheiro. Isso me deu prestígio. Com alguns, com outros tantos eu não consegui ser perfeito como muitas pessoas esperavam. Muitas pessoas esperavam de mim perfeição, não consegui ser. Então errei com algumas pessoas e pessoas erraram comigo. Mas qual que é a grande virtude? Eu continuei fazendo um altar a Deus e não a homens, cumprindo com a missão de adorar a Deus somente. No segundo lugar, tem pessoas que gastam então 60 a 80 horas por semana de trabalho, é um workaholic. Quando chega em casa, olha para a mulher e diz para a mulher assim: eu estou cansado. A mulher olha para ele e diz assim: essa frase tu disse ontem, eu já sabia. Depois chama o pastor porque diz para o pastor o seguinte: pastor, meu casamento está terminando. Sabe por quê? Porque está conquistando muita coisa financeira, mas a mulher que tu tem do teu lado, tu não conquista com dinheiro, tu conquista com amor. Não que mulheres não sejam caras, irmãos, a minha é cara. Ela diz que é barata. Mas todas as vezes que eu olho para ela, eu quero ver ela bem. Porque eu sei que todas as vezes que ela me olha, ela quer me ver bem. Isso o dinheiro não paga.
A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 2, versículo 21 assim: algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão de deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Cutuca alguém que está do teu lado, pelo amor de Deus. 60, 80 horas por semana. Cutuca ela aí, Samir. Não. Tem gente que vai trabalhar 60, 80 horas por semana. E quem vai desfrutar é outro. Você sabia que os grandes empresários, normalmente os seus filhos destroem a sua fortuna? Porque eles não sabem como constrói uma fortuna. E quando a fortuna chega nas suas mãos, eles não sabem lidar com elas. Segue a palavra não parou, só eu que parei aqui. Mas terão que deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido, é uma grande tragédia, diz a Bíblia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Sabe o que Salomão diz depois? Que ele conquistou os reinos, que ele se tornou o mais rico de toda a história. Sabe o que ele diz? Vaidade. Tudo é vaidade. Salomão olha para tudo, ele tem um harém, irmãos, ele tinha 1000 mulheres. Ele sustentava as 1000, estou dizendo que é a minha cara. Ele tinha muitos filhos, ele tinha reinos gigantescos, mas chega no final da sua vida, perdido, sem Deus, ele diz, vaidade, tudo é vaidade. Porque lutei, conquistei, alcancei, corri, me esforcei, agora eu tenho tudo. Steve Jobs também dizia, tomado de câncer, últimos dias da sua vida, Steve Jobs, o fundador da maçã caída da árvore, multimilionário, ele olha para as pessoas e deixa um legado. Ele diz o seguinte: hoje a minha fortuna pode pagar uma cama, o melhor colchão, os melhores hospitais, os melhores médicos, os melhores recursos para me tirar essa dor, mas a doença que eu tenho não tem cura. Então todo o meu dinheiro, toda a minha riqueza não pode pagar o que eu mais preciso agora. Sabe o que Salomão diria para ele? Vaidade, tudo é vaidade. Pergunta para quem está do seu lado aí, quantas vezes você já ouviu falar que a coca dá câncer? E a gente troca de assunto agora. Eu me comprometo. Eu me comprometo. Isso aqui não estava dentro do script. A gente volta para a palavra. Quantas vezes você já ouviu falar que cigarro dá câncer? Mas está tudo bem. Está tudo bem. Não vai dar nada. É a síndrome do brasileiro. Não vai dar nada. Ou a síndrome do Zeca Pagodinho. Qual é a síndrome do Zeca Pagodinho? Vocês estão bem, vida leva eu. Só que Salomão está alertando. Só que a Bíblia está alertando e as pessoas também estão te alertando. O que está acontecendo? Está faltando uma postura? Diga aí de novo para quem está do seu lado. O pior dia é o primeiro. Partiu largar a coca? Olha, tem uns cara de pau que fazem assim na cara, meu. Não, mas agora eu estou tomando sem açúcar. Ok, vai morrer de câncer, mas não vai morrer gordo. Tá tudo bem. A gente volta para a idolatria. Terceiro lugar, e longe de ser o último. Terceiro lugar da nossa idolatria dos tempos modernos. Em terceiro lugar, e talvez o mais destrutivo, adoramos no altar do autoengrandecimento. Para aí, vamos traduzir. O autoengrandecimento é aumentar as coisas, segundo o significado do dicionário, aumentar as coisas e tornar suas realizações sempre maiores. Quantos de vocês já conviveram com pessoas que tinham o mesmo carro que tu, mas o carro dele era muito melhor? Ele fazia mais,
Tu olha e diz assim, mas o meu carro faz 9 por litro. Ele disse, não, o meu faz 11. A minha casa, porque a minha casa... Tem um louvor que diz, é muito engraçado, não tinha teto, não tinha nada. Mas a minha casa, aí tu vai na casa do cara, tu olha para a casa do cara e tu diz assim, Deus, eu posso ofertar algo? Mas no altar do autoengrandecimento ou no seu emprego você é o melhor, porque eu sou. E aí a idolatria é com você mesmo. Aí no seu emprego, você olha para o seu emprego, você olha para as pessoas que estão ao seu redor, e você olha para elas e diz, eu vou te ensinar algo, mas o cara tem um resultado igual ao teu. Mas é que tu sabe como é que é, porque eu consigo, eu faço, eu. Esses dias eu vi um meme na internet, eu disse que eu me perco, quando eu começo a olhar a asneira, eu me atrapalho. Aí a pastora me diz, deu Fabiano? Eu disse, deu amor. Estou largando. Esses dias eu vi um meme. Uma mulher sentada na mesa. Vocês vão se identificar. Aí ela pegava um sanduíche com ovo, ia comer, e aí entrava no vídeo um cara dizendo assim, o ovo não é bom. Aí ela largava o ovo. Aí ela sentava na frente de um prato de comida, porque o filé de porco e o filé de frango são os menos gordurosos, e tu tem que ingerir proteína, e se tu ingere muita proteína, tu não engorda. Aí ele ia meter porque os porcos não comem carne. Aí ela ia pegar, eu vou para a academia, botava a roupa da academia e dizia, eu vou malhar tal coisa. Não, nós não malhamos, nós treinamos. Aí a pessoa para e... Porque sempre tem um que contradiz o que o outro falou, porque ele precisa ser melhor. Vocês já imaginaram, vocês já pensaram nisso? Que tem pessoas que precisam ser melhores do que tu, quando na verdade Deus está dizendo na sua palavra que o maior deve ser o menor. Vocês pararam para pensar que o mais poderoso de toda a história da humanidade morreu numa cruz para salvar quem não tinha nenhum poder? É escandaloso ou não é? O mais poderoso da história não conseguiu ficar no seu pedestal, ele morreu por nossos pecados. Isso não faz o menor sentido. Segundo, a autorrealização, ao ponto de excluir a todos os outros juntamente com as suas necessidades e desejos. Isso se manifesta na autoindulgência. A autoindulgência é a tendência da pessoa que busca desculpar os próprios erros ou de aceitar com facilidade os próprios defeitos, tornando isso autocomplacência. Então, não, está tudo bem, eu errei, mas está tudo bem, não tem problema. Eu sou uma pessoa boa, como dizia o meu amigo aquele, né? O paizinho sabe que eu sou bom. A autocomplacência te leva ao pecado. Porque a maior das virtudes que você precisa ter não é a autocomplacência. A maior das virtudes que você precisa ter é bom senso. Faça profeticamente com alguém e bota na boca dele. Tem uns que não vão se animar porque são mal-humorados. Mas bota na boca aí, ó, toma uma dose de bom senso aí. Vai lá, bota. Ó, minha irmã deu pro meu cunhado. Eu vi e registrei aqui nas câmeras. A tendência dessas pessoas é desculpar os próprios erros e aceitar facilmente os próprios defeitos. Eu não consigo vencer, então segue usando álcool, segue usando droga, segue fazendo, porque o pior dia é o primeiro, não é o segundo. O pior é quando tu começa, 0 resultados, amanhã tu já tem um dia sem fazer. Quem aqui tem algo para colocar no altar e entregar a Deus hoje? Levanta a mão aí. Que bom que eu não estou numa igreja de pessoas perfeitas. Eu também tenho algo a colocar no altar aqui e entregar a Deus. A idolatria, ela se encontra também em 3 paixões. A Bíblia diz isso em 1 João 2,16 e 17. Diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 3, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. E a Bíblia diz que o mundo está sob controle do diabo.
Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Conquistou aquele terreno lá que eu falei, a eternidade. Mas deixa eu te explicar o que é concupiscência. Concupiscência, etimologicamente, esse termo se originou a partir do latim concupiscens, que significa o que tem um forte desejo, que deriva da palavra concupera, que quer dizer ter forte desejo. Então, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Eu preciso ser melhor do que os outros, eu preciso ter mais do que os outros, eu preciso alcançar mais resultado que os outros, eu preciso ter tudo que eu quero, porque isso me faz bem. Não! Isso também é idolatria. Tu não precisa e nem pode ter tudo que tu quer. Porque tu precisa aprender uma coisa básica, tu precisa ter limite, não tudo que tu quer. Porque senão essa autoindulgência, essa autocomplacência, ela vai te matar, ela vai te sufocar. E não é incomum as pessoas começarem muito bem e se desviarem, abandonarem a Cristo. Porque sim, começaram a sentir falta de coisas, de pessoas, de espaços. Há 10 anos atrás, quando eu comecei o Bola, tive que tomar uma decisão muito severa. Eu tinha 2 amigos relevantes para mim. Pessoas que eu gostava de estar junto. Mas que todas as vezes que nós nos reuníamos para beber. Então eu não poderia começar um novo projeto e esse projeto começar baseado num velho Fabiano, precisava de um novo Fabiano. Então eu precisei romper meu relacionamento de intimidade com esses 2 amigos. Eles continuam sendo amigos, mas não vivem na minha roda de amizade. Eles não sentam mais à mesa comigo. E eu torço para um dia voltarem a sentar, mas de uma forma diferente agora. Vai ter escolhas que você vai fazer, que vai te tirar de perto de pessoas, mas vai te dar um resultado à frente, a longo prazo. Porque processos não têm respostas imediatas. E aí olha para quem está do teu lado e diz: acabou a parte da idolatria. Aleluia. Agora vai, a alegria. Agora nós adentramos no fruto do Espírito. Porque tem gente que idolatra pessoas, tem gente que idolatra coisas, tem gente que idolatra estruturas, e tem gente que é só obediente. Pegou isso aí? Pegou na tua mãozinha isso? Não confunda idolatria com obediência. São coisas distintas. Tá? Pegou, Felipe? Pegou, Miguel? Não confunde. Idolatria com obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Enquanto o conselho for bíblico, anda por ele. E fecha os teus ouvidos para o mal. Fruto do Espírito chamado alegria. Nessa travessia, não vais conseguir chegar lá do outro lado murmurando. Tem muito murmurador no teu lado. Tem gente que se queixa até do sol. Tem gente que se queixa da chuva. Tem gente que se queixa do frio. E tem gente que se queixa de tudo. Nos últimos dias tem sido impactado, eu, Fabiano, pelo que Deus tem falado comigo. Deus me dizia que não era mais tempo de ficar olhando para trás e lamentando as coisas que não aconteceram comigo, mas que era tempo de alegria. Deus me dizia: para, Fabiano, para de olhar para as coisas ruins, para de olhar para as coisas que passaram. Para de pensar nas pessoas que passaram na tua vida nesse ciclo e começa a olhar para as que estão na tua vida nesse ciclo. E Deus me dizia: comece se alegrando, Fabiano, com as pequenas coisas. Olha essa frase que Deus me disse, cara. Fabiano, te alegra com as pequenas coisas, que quando as coisas grandes começarem a chegar, tu vai entender o devido valor de cada uma delas. Cara, eu levantei de manhã para fazer o meu devocional, para ir trabalhar, e Deus me disse: para. Deus me disse: basta, cara.
Até a história dos meus filhos, Deus me dizia, te alegra pelo filho que tu teve, teu filho foi um legado. Tem um livro aí na frente que eu escrevi, tem 2 livros na verdade, mas o primeiro livro, Em Busca de uma Terra Distante, é um livro que conta a nossa história, a história do Samuel, que é um herói da fé. Nunca leu esse livro? Pode comprar ali, se não tiver dinheiro, paga depois. Em Busca de uma Terra Distante, vale a pena. Deus até nisso ele começou a falar, Fabiano, celebra quem o Samuel era. Celebra o amor que estava nele, celebra a vida que tinha nele. Ele viveu 10 anos, mas foram mais intensos do que os meus 47. Então ao sair de casa, eu sinceramente saí envergonhado, porque também eu me torno um murmurador em muitos momentos. Eu começo a olhar para as coisas e começo a dizer, por que eu não estou fazendo tal coisa? Ou por que eu estou aqui? Ou por que eu não estou lá? Ou por que eu estou vivendo isso? Ou por que eu estou vivendo aquilo? Para! O processo te leva à vitória, não é a vitória que te leva ao processo. Tem marido que entrou na igreja, ou esposa que entrou na igreja com o marido e acha que o marido vai ser perfeito num plim. Não vai. Semeadura e colheita. Enquanto não mudar a semeadura, o marido ainda vai ser um traste. A esposa vai ser uma lacaia. Quem já ouviu falar lacaia? Ninguém riu. Sabe, irmãos, eu comecei a olhar para mim mesmo, cara. Eu comecei a me autoavaliar. Eu digo, poxa vida, cara, tu precisa levantar de manhã e celebrar. Então eu comecei a estudar o fato. E há muitas palavras na Bíblia, irmãos, mas há muitas palavras na Bíblia para expressar alegria. Na língua hebraica apenas são 13 palavras que expressam alegria. Mas as mais comuns provém das raízes verbais chamar, que significa alegrar-se, ou gil, que significa gritar de alegria, e halal, louvar. Sabe por que muitas vezes tu está aqui no louvor assim, que nem um cansado? Porque o espírito da alegria foi roubado. Sabe por que às vezes a gente está em todo lugar que a gente está assim, que nem um infeliz? Porque o espírito da alegria foi roubado. Vocês já pararam para perceber que aqui dentro os caras não estão nem aí para vocês? Eles gritam, eles pulam. Vocês já me viram pulando aqui na frente, celebrando, dançando? Halal, louvor. A gente esquece do que significa estar feliz, alegre na presença de Deus. Quantos foram transformados aqui depois que receberam a presença de Deus? Eu fui transformado pra caramba. Então todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu pulo, eu danço, eu me alegro, eu não estou nem aí. Às vezes os caras vão conviver comigo na segunda-feira na prefeitura, e eles chegam na prefeitura na segunda-feira com o impacto de ver o quanto eu sou gritão. O quanto eu berro sem parar. Às vezes eles baixam o volume aqui, eu não me escuto, eu escuto só o que está saindo aí na frente, eu berro sem parar, mas eu não vou ficar contido, porque eu estou feliz de estar fazendo o que eu faço. Eu amo pregar. A alegria na Bíblia é definida como uma emoção que brota no coração de uma pessoa e que faz o seu rosto brilhar e irradiar de satisfação. Deixa eu te falar algo, quando tu encontrar alguém que é alegre, o rosto dessa pessoa salta para fora. Ela sai, é diferente, ela não precisa falar, ela tem algo. Tem uns que entraram aqui com a tristeza, mas eu já consigo ver o sorriso no olhar, hein? E estão começando a trocar figurinha. Não negocia com Satanás, que ele vai tentar roubar a tua alegria de novo. Deus te deu, e o diabo vai tentar te roubar. Um domingo tu vai estar cansado. Hoje é um dia que eu estou no ápice da virose, irmãos. É uma roubada sem fim me abraçar no final aqui. Não me abraça, é roubada. Eu estou no ápice da virose hoje. Meu corpo está detonado. Mas eu dizia para Deus, o diabo está querendo me paralisar porque eu vou falar sobre idolatria. E sobre a alegria que as pessoas vão ter ao final desse culto. Que vai ser liberada uma unção de alegria aqui nesse lugar. E eu estava acabado, eu olhava para a Lidiane e ele dizia, Lidiane, não consigo nem me mexer na cama. Quem já teve essas viroses danadas que está rolando aí? Vocês sabem como é que eu estou. Não preciso nem falar nada. Estou magrinho. Aconteceu tudo.
A alegria, então, na Bíblia é definida como um rosto que brilha, que irradia de satisfação. Olha o que diz no Salmo 105, versículo 3: exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam ao Senhor. A palavra alegria também tem origem no latim, que diz alacritas, que significa de ânimo leve, contente. Não é muito melhor andar com uma pessoa contente do que uma pessoa triste? Tu vai num lugar com uma pessoa alegre, cara, tu ri sem parar, é ou não é? E quando tu vai com uma mala, tu tem vontade de pagar para ele ir embora. É ou não é? Fala da vida de todo mundo, se queixa com todo mundo. Mas os alácritas têm ânimo leve, são contentes. Eu te faço uma pergunta, um minuto para pensar com Fabiano Scarduelli. Quem você é na fila do pão? O contentão ou o xaropão? Ai que saco, tu viu como está demorando a fila hoje? Será que vão demorar? Aquela ali, tomara que ela não te atenda, ela é terrível, ela é lenta, demora. Vai dizer que tu não é assim. Olha essa lesma, tá vendo que o troco é R$10 e não consegue contar R$10. Olha as malas se encontrando aqui. Ó. Aleluia. Em grego, também a gente não vai falar sobre alegria contando coisa triste, né? Em grego, o termo usado para a palavra alegria é chara, que significa deleite, felicidade. Essa palavra se deriva da palavra chairo, que significa regozijo, regozijar, deleitar-se, celebrar. Então, o resumo das três origens da palavra, hebraico, latim e grego. Do hebraico é chamar, alegrar-se, Gil gritar de alegria, ralar ou louvar. Se alguém está feliz, ela vai pular dentro da igreja. No latim significa ânimo leve, alacritas, ânimo leve, contente, as pessoas vão se alegrar, vão celebrar. E no grego é chara, é deleite, eu estou feliz. Eles estão pegando, tem uns com umas caras. Cutuca aí, diz, te alegra, nós não estamos falando da idolatria mais. Neemias capítulo 8, versículo 10, eu leio porque o tempo já explodiu. Diz o seguinte: Neemias prosseguiu: vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces. Lembrando, a danada. Repartam o alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria, diga comigo isso, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode aplaudir a Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força. Oh! Cutuca quem está do teu lado. Eu vou dar o exemplo do cutuque. Sacode ele e diz: agora tu vai andar na alegria do Senhor. Aleluia. O versículo, esse mesmo capítulo 8 de Neemias, lido em hebraico. Olha que coisa doida. Esse mesmo versículo lido em hebraico, ele oferece mais esclarecimento sobre a importância da alegria na vida do cristão. Nele, a palavra hebraica para alegria é shedavá, que vem da Shaddai e traz a união, a ideia de união, pois se relaciona com Achad, que significa unificar. Ou seja, a alegria é um campo de batalha espiritual, pois o cristão, quando está unido a Deus, exulta de alegria, anda, ainda que ande em meio à tribulação. Se o inimigo conseguir tirar a alegria do cristão, ele quebra a sua unidade com o Senhor. Deixa eu te falar algo: quando tem a alegria do Senhor na sua vida, o inimigo não pode interferir. Ai pastor, eu entrei para a igreja e nada mudou, eu não consigo ter essa alegria. Irmão, vai para dentro do teu secreto e ora, porque tem pecado. Não pode continuar como estava. Quando nós temos o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Quem pode fazer uma hashtag aí no final, alegria do Senhor é a nossa força, e mandar aí nos grupos da igreja para nós publicarmos nas redes, marcando a Second House? Manda aí, o criativo, manda esse flyer aí, porque senão nós, a igreja, vamos andar murmurando nas ruas.
Nós, a igreja, vamos ser as pessoas chatas que circulam nos ambientes. Não, para aí, quando está tudo perdido. Não está tudo perdido, porque Deus pode todas as coisas. Significa que ainda há uma chance. E você é a esperança das pessoas. Você é a igreja de Jesus Cristo. Tem um escritor chamado John Bloom. Ele diz: Deus esconde os seus tesouros mais preciosos nas nossas experiências mais difíceis e doloridas, porque é lá quando tu vai nas dores, no secreto, que tu começa a enxergar o quanto tinha em ti que não podia estar lá. E Deus te entrega os tesouros mais preciosos. Arranca isso daí e seja tomado pela alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força. Tem coisas em mim que eu quero tirar, então eu estou tirando profeticamente e estou fazendo entrar a alegria do Senhor. Não fez porque tu não quis, eu fiz, ó. Eu arranco as coisas que eu não quero e eu trago para mim a alegria do Senhor, porque ela é a minha força. Tem a frase do Fernando Pessoa que eu citei, que o Fernando Pessoa diz: às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, já vale a pena ter nascido. Lembrou dessa, Melissa? Às vezes eu ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Gente, tu está vivo. Tu está vivo, Nath. Teu filho é lindo, celebra. Vocês têm bons empregos. Mas não estou no emprego que eu quero ainda, pastor. Processos são longos e não tem respostas imediatas. Construa o seu grande emprego. Quantas vezes por ano você é o melhor funcionário da empresa para construir um bom emprego? Tem gente que se queixa que não avança, mas nunca é o melhor funcionário da empresa. Os melhores têm os melhores lugares. Os melhores, só os melhores. Galera do louvor, sobe por favor. E eu encerro com uma última frase, para a gente orar e arrancar a tristeza e a idolatria, e dar acesso ao novo de Deus. Uma última frase, eu vou deixar vocês gastarem os seus olhos olhando eles, porque eu sei que todo mundo gosta de olhar quando alguém sobe. Max Lucado, um dos maiores escritores cristãos que existe na face da terra, diz o seguinte: concentre-se nos gigantes e você cairá. Você pode repetir isso comigo? Concentre-se nos gigantes e você cairá. Concentre-se em Deus e os gigantes cairão. Você pode repetir mais alto? Concentre-se nos gigantes e você cairá. Concentre-se em Deus e o gigante cairá.